Oi, galerinha, como vocês estão? A Procássia, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos continuar os nossos conteúdos. Então, esse conteúdo também faz parte da segunda unidade, capítulo 8, falando dos oceanos, né? Águas oceânicas. Vamos lá? Então, águas oceânicas. Ainda não há consenso entre os cientistas sobre a origem das águas que se depositaram nessas áreas mais baixas da superfície da Terra. Acredita-se que vários fatores podem ter contribuído para a sua formação. Bora lá. Essas imensas massas de água salgada, com grande diversidade biológica e que podem gerar muita riqueza econômica, são denominadas águas oceânicas. A Organização Hidrográfica, hidro é água, tá vendo? Internacional, da qual o Brasil faz parte, divide as águas oceânicas em 5 oceanos: Oceano Atlântico, Pacífico, Índico, Glacial Ártico e Glacial Antártico, e diversos mares. Então a gente tem que saber diferenciar o que é um oceano e o que é um mar. Os oceanos são grandes volumes de água salgada que separam os continentes. Já os mares são porções dos oceanos que podem ser classificadas como mares abertos, quando se deslocam das costas dos continentes, comunicando-se amplamente com os oceanos. São exemplos desse mar aberto: o Mar do Norte, o Mar da China e o Mar do Caribe. Aqui, ó, Mar do Norte, tá vendo a diferença? Aqui é o oceano, aqui é o mar, ó. Tá vendo a diferença? Aqui é mais profundo. Mar da China, chamado Mar Amarelo também, tá vendo? Essa parte daqui. E Mar do Caribe, essa parte aqui, certo? Mar interior, ou mares interiores, que não só tem só um mar, quando são rodeadas quase completamente por terras continentais, estando ligados aos oceanos por meio de estreitos e canais. Como, por exemplo, tem-se o Mar Negro, o Mar Vermelho, o Mar do Japão e o Mar Mediterrâneo. Aqui, Mar Negro, fica aqui, perto da Geórgia, né, Rússia, Ucrânia. Tá vendo? Ele é negro por causa da sua cor das águas, ó, que são mais escuros, tá vendo? Escuras. Mar Vermelho, ele é encontrado aqui, perto da Arábia Saudita, tá vendo? Aqui, Sudã. E ele tem essa cor aqui, ó. Aí eu coloquei aqui, que no livro de vocês não tem, falando sobre o Mar Vermelho, que é o mar do Oceano Índico, que está localizado entre a África e a Ásia. E suas águas banham os seguintes países: Arábia Saudita, Egito, Iêmen, Israel, Jordânia, Sudão, Eritreia e Djibouti. Possivelmente o Mar Vermelho recebe esse nome devido à sua espécie de algas avermelhadas que existe lá, que estão presentes nesse tipo de mar. Alguns ainda acreditam que o nome foi atribuído pelas montanhas de cor rubra, rica em ferro, que surgem em alguns trechos da Península do Sinai. Aí nós temos aqui o Mar do Japão, ó, a localização dele aqui. E temos o Mar Mediterrâneo, certo? Mares fechado, ou mar fechado, como queira chamar, quando se localiza completamente no interior dos continentes, sem comunicação com os oceanos. Não tem nenhuma comunicação com o oceano. O que os distingue dos lagos é o fato de suas águas serem salgadas. Exemplo, Mar Cáspio e Mar Morto, que tem uma salinidade muito acentuada. Aqui, ó, Mar Cáspio. Tá vendo que ele é todo fechado? Aqui, ó, a localização dele. E Mar Morto, certo?
Então, o Mar Morto é um lago de água salgada situado entre a Jordânia e Israel, é alimentado pelo Rio Jordão. Com sua superfície de aproximadamente 1.050 km², corresponde a um comprimento máximo de 80 km e uma largura máxima de 18 km. O Mar Morto aqui, tá vendo? Ele é fechado, por isso que ele é chamado de fechado, ele não faz limite com o oceano, ele é todo fechado. E por que esse nome, né? O Mar Morto? Totalmente cercado por terras, possui a água mais salgada do mundo. Por isso que as pessoas ficam flutuando, né? Quando tomam banho aqui. Alguns locais é 10 vezes mais salgado do que a água do mar normal. Por não ser habitado por animais nem por planta, foi-lhe posto o nome de Mar Morto. Então eu coloquei aqui também para vocês que tem no livro. Então, Mar Morto, a água é salgada e ligeiramente mais pesada que a água doce, já que contém minerais dissolvidos. Portanto, é mais fácil flutuar, ó, que eu acabei de falar para vocês, na água salgada do que na água doce. O Mar Morto, localizado no Oriente Médio, é um lago enorme formado pela água com maior teor de sal do planeta. No Mar Morto, a densidade da água salgada é muito grande e a pessoa flutua sem nenhum esforço físico, certo? Aí aqui tem os oceanos. Oceano Pacífico, Atlântico, que é o que banha a costa aqui litorânea do Brasil, tá vendo? Oceano Índico, aqui já é do outro lado que pega o Pacífico, Oceano Glacial Ártico e Oceano Glacial Antártico. Vamos conhecer agora cada um desses. Oceano Atlântico possui cerca de 80 milhões de quilômetros quadrados de extensão. Embora não seja o maior em tamanho, porque o maior é o Pacífico, é o mais utilizado comercialmente, servindo como rota para o grande fluxo de mercadoria entre a Europa, América e a África. Sua importância vem desde as grandes navegações, isso no século XV e no século XVI, quando as metrópoles europeias navegavam por suas águas realizando comércio com suas colônias. No fundo desse oceano, no caso Atlântico, na área entre a América e a África, há uma grande cadeia de montanhas, a dorsal mesoceânica, com vários vulcões ativos e inativos, que a gente falou isso sobre os vulcões e sobre as formas de relevo submarinas no capítulo anterior. Aí aqui tem uma curiosidade que eu botei para vocês sobre o Oceano Atlântico, que veio do nome Atlas, o filho de Netuno, deus romano dos mares, certo? Oceano Pacífico. Qual o tamanho do Oceano Pacífico, gente? O maior, 160 milhões de quilômetros quadrados. Vem em uma área correspondente a aproximadamente 20 vezes o tamanho do Brasil. O mais extenso dos oceanos banha as terras ocidentais das Américas e as orientais da Ásia e da Oceania. No contexto do comércio mundial, o Pacífico é o segundo mais movimentado do mundo, porque o primeiro é quem? O Atlântico, certo? Que a gente viu na estante. Interligando importantes portos do Oriente com o Ocidente. Ao longo desse século, poderá assumir o posto de mais movimentado devido ao crescimento econômico asiático. No caso, a China exporta muito, então muitos produtos, né, que saem espalhados pelo mundo todo, saem do porto da China, no caso da parte asiática do nosso planeta, através do Oceano Pacífico. É no Pacífico que se encontram as maiores profundidades oceânicas. Inclusive, a história do Titanic se deu, né? Que é quando o Titanic aconteceu de afundar, ele aconteceu nas águas do Oceano Pacífico, viu? Oceano Pacífico, ele é localizado entre a Ásia, América e a Oceania, é o mais extenso e profundo dos oceanos, ó. Ele aqui. Oceano Índico. A maior parte desse oceano está situada abaixo da linha do Equador.
Ele banha o sul e o sudeste da Ásia, a encosta leste da África e o oeste da Oceania. É o terceiro em extensão, terceiro maior, o Índico, com aproximadamente 74 milhões de quilômetros quadrados. No Oceano Índico existem ilhas importantes por suas dimensões, como as de Madagascar, próxima à costa africana, e a de Ceilão, próxima à costa indiana. Além disso, o Índico banha parte considerável do Oriente Médio, sendo importante para o escoamento de petróleo para grande parte do mundo. Olha o Índico aqui, nessa localização aqui que está de azul no mapa, é encontrado o Oceano Índico, certo? Oceano Glacial Ártico, com uma área total de aproximadamente 14 milhões de quilômetros quadrados, está situado próximo à porção terrestre que corresponde ao Polo Norte, banha a parte setentrional do Alasca, as ilhas que formam o norte do Canadá, a Groenlândia e o extremo norte da Europa e da Ásia, notadamente Noruega e Federação Russa. Por permanecer congelado durante grande parte do ano, esse oceano é pouco navegável. Mesmo no verão, época de degelo, grandes blocos de gelo flutuante, os icebergs, tornam sua navegação perigosa. Aí eu coloquei aqui, né, aquela parte do gelo, né, um urso polar aqui. Aqui também montanhas, tá vendo? Coberta de gelo, os icebergs. Fazem parte do Oceano Ártico, territórios como Rússia, Alasca, Canadá, Groenlândia, tá vendo? Então aqui eu coloquei, eu já falei sobre isso aqui. Oceano Glacial Antártico, mede pouco mais de 20 milhões de quilômetros quadrados e circunda toda a Antártida. Embora seus limites a norte possam não ser muito claros, eles foram estabelecidos em 2000, tendo por base os limites do Tratado da Antártida de 1959. Assim como o glacial ártico permanece a maior parte do ano congelado. Esse oceano é considerado por muitos estudiosos como o maior santuário marítimo do mundo, pois nele há grande quantidade de alimentos, o que atrai diversos tipos de peixe, baleias e outros seres vivos. Ok? Nessa parte azul aqui, onde fica a Antártida, é encontrado. Fica a maior parte do mundo, do tempo congelado. Oceano Glacial Antártico também, aqui mostrando, aqui tem também alguns animais, né, os pinguins que habitam lá, onde é encontrado, aqui através dessa projeção. Movimentos das águas oceânicas. Então, vamos conhecer agora todo o movimento. Esses movimentos são causados por diferentes fatores, como é que as águas oceânicas se movimentam? Através dos ventos, as diferenças de temperatura da água, o movimento de rotação, que tem influência muito grande também, a força de atração exercida pela Lua e as ondas. Então, a onda, elas ocorrem tanto próxima à praia quanto em alto mar, certo? As ondas mais comuns que os surfistas aproveitam são provocadas pela ação dos ventos. Quando gigantescas e destruidoras, elas são chamadas de quê? De tsunamis e são causadas por maremotos. Vamos ver aqui, assim, ó, a onda gigante. Aí eu coloquei aqui um surfista, tá vendo? Pegando essa onda aqui. E já coloquei aqui um tsunami causada pelo maremoto, ó, destruindo tudo, certo? Marés são a subida e a descida do nível da água do mar ao longo do dia. Então, quando a maré sobe, esse movimento se deve à atração que a Lua, principalmente o Sol, exerce na superfície terrestre. Da mesma forma que a Terra atrai a Lua, fazendo-se girar ao seu redor, ela também atrai a Terra. A Lua também atrai a Terra. É essa atração que provoca o movimento das marés,
que podem ser maré alta ou baixas. E acontece a cada 6 horas. Vamos ver como é que fica? Pronto. Aqui eu coloquei, ó, um homem pescando aqui. Percebam que aqui a maré está alta. Esse mesmo local aqui é aqui, ó, gente, na maré baixa. Ó a água como está afastada na maré baixa. O homem está aqui em cima, ó, na maré alta. É o mesmo local, certo? Observando o nível do mar. Então, o nível do mar está aqui. Maré baixa, ó, onde o homem está. Tá vendo? Aqui é o nível. A maré baixa. Por isso que a água está muito afastada naquela outra imagem. E a maré alta já está acima do nível. Ó, o nível está aqui, já está acima. Tá vendo? Correntes marítimas. São causados por fatores como as diferenças de temperatura e salinidade da água, o relevo submarino, os ventos e os movimentos de rotação da Terra. As correntes marítimas podem ser quentes ou frias. Essas correntes geram impactos no clima e na quantidade de vida marinha dos oceanos. Ó, as correntes. Aí eu coloquei aqui o globo, certo? Do nosso planeta. Aí aqui, todas essas setas aqui em vermelho, que estão aqui dentro do globo, são as correntes quentes. Tá vendo? E todas essas setas aqui azul, que estão aqui no mapa, são as correntes frias. Classificação. As correntes marítimas podem ser classificadas de acordo com a temperatura do local, onde se formam em correntes quentes e correntes frias. As correntes quentes se formam nas zonas equatoriais, próxima da onde? Das Guianas, do Golfo do México, do Brasil e do Sul equatorial. Já as frias formam nas correntes polares, que são correntes do Labrador, de Humboldt, das Malvinas, de Bengala e a circumpolar na Antártica. Exploração econômica e contaminação dos oceanos. Então, nós sabemos que existe muita exploração econômica, né, nos oceanos. Desde a alimentação até o turismo, né, porque existem embarcações de cruzeiros que as pessoas fazem, o vai e vem de mercadorias através dos oceanos. Então, vamos ver aqui. Então, com o desenvolvimento das técnicas, as embarcações foram sendo aperfeiçoadas e os seres humanos lançaram-se à navegação oceânica, explorando novos continentes. É pelos oceanos que é transportada a maior parte dos produtos e das matérias-primas entre as nações. O transporte marítimo é um dos mais baratos que existe atualmente, sendo fundamental para a economia de vários países. Muitas indústrias são instaladas em regiões litorâneas, facilitando o recebimento das matérias-primas vindas de outros países e o escoamento da produção para o exterior. Em todo o mundo existem portos com capacidade para receber grandes navios cargueiros, como são chamados, aqueles navios que levam toda a mercadoria, e de passageiros que cruzam os oceanos levando mercadorias e pessoas também. Aí eu coloquei aqui os 5 maiores portos do mundo, depois vocês dão uma olhada, certo? Nesses aqui, que são os maiores. Aí coloquei também uma imagem aqui de tanta mercadoria que chega através dessas embarcações, né? Aqui são os portos, aqui são os contêineres, ó, cheio de mercadoria aqui. Na foto parece ser pequeno, mas são muito grandes. Além de via de transporte de pessoas e mercadorias, os oceanos são uma fonte fundamental de recursos para os seres humanos. A pesca, por exemplo, é uma atividade tradicional da qual se obtém alimentos para as pessoas no mundo todo. Além disso, recursos minerais como o sal e os combustíveis fósseis, como o petróleo, gás natural, também é encontrado nos oceanos. Certo? Então, além de
desses oceanos, levarem pessoas, mercadoria, trazer matéria-prima, levar também, exportar também, tem também recursos que são tirados, além da pesca, tem também os recursos minerais que a gente não pode esquecer, como o sal e o petróleo, certo? E o gás natural também. Aí eu coloquei aqui, né, a pesca tradicional e a pesca industrial. A pesca tradicional eles fazem próximo às costas, certo? Já a industrial eles praticam em alto mar. Aí eu coloquei aqui a quantidade de pessoas que vão, as embarcações são pequenas, a outra de pesca industrial são grandes barcos, né? E aqui depois vocês dão uma olhada aqui nessa lâmina aqui, porque no livro de vocês não tem, certo? Aí coloquei também uma imagem da exploração do petróleo em alto mar. Tá vendo? Então aqui o petróleo é sugado daqui do oceano. Aqui é uma plataforma. E aqui também é a exploração do petróleo em continente. Ali, nessa aqui é em alto mar. Nessa aqui já é na terra. Tá vendo como eles exploram? Ó, através daqui. Dessa máquina aqui. Exploração de sal marinho. Os principais estados produtores aqui no Brasil. Rio Grande do Norte, maior produtor nacional de sal marinho. Rio de Janeiro, no caso Cabo Frio e Araruana, Ceará e Piauí. Sergipe também destaca-se na produção de salgema, que é utilizado na produção de fertilizantes, além do potássio, calcário e o petróleo. Aí coloquei aqui, ó, essa imagem. Aqui é o sal, gente, ó, retirado do oceano, aí seca e depois passa pelo processo de industrialização. Uma das soluções que vem sendo desenvolvida para reverter o problema é a criação de peixes e outras espécies marinhas por meio de aquicultura, certo? Que é a criação de peixes, que a gente chama de criação em cativeiro, certo? Essa prática funciona como grandes fazendas no mar, onde se criam espécies marinhas, como peixes, moluscos e crustáceos. Essa pode ser uma solução para evitar a extinção das espécies, mas muitos ambientalistas vêm chamando a atenção para os problemas causados por essas fazendas de aquicultura. Um deles ocorre em razão dos restos de ração e dos excrementos produzidos nos criadores que estão poluindo e destruindo a vegetação costeira, como os manguezais. Vamos ver? Aqui, ó, gente, aquicultura, que são grandes fazendas no mar. Então aqui eles criam aqui, ó, essas espécies marinhas, tá? Peixes, crustáceos, moluscos são criados aqui. Quando chega no período de abatimento, eles tiram e abatem, levam para a venda, certo? Ou para o consumo, né? Mas aqui geralmente é mais para a venda, porque é grande quantidade. Aqui coloquei outra imagem, tá vendo? Mais próxima, para vocês verem. São espaços grandes. Na foto não dá para perceber que é muito grande, mas são. Viu, gente? A poluição das águas marinhas é outro grave problema. É causada sobretudo pelo lançamento de esgotos sem tratamentos, pelo lixo jogado nas praias e pelos rios poluídos que desaguam no mar. Toda essa poluição pode causar um desequilíbrio ecológico, pois diminui a quantidade de água e da vida animal e vegetal, podendo ocasionar a morte de diversas espécies. E algumas espécies até ficarem extintas, né? Além disso, o derramamento de petróleo é outro fator causador de poluição nas águas oceânicas. Inclusive, houve um derramamento de petróleo recentemente aqui no nosso Brasil, onde várias praias ficaram, né, poluídas com esse material, né, esse petróleo no caso. Águas continentais. As águas continentais disponíveis no estado líquido
são encontradas onde? Rios, lagos, represas, aquíferos, que são as águas, e lençóis freáticos, que são as águas subterrâneas. E no estado sólido, como geleiras, calotas polares e cume das montanhas, ou seja, no topo das montanhas, em estado sólido, em estado de gelo, certo? São os tipos mais usados pelos seres humanos com inúmeras finalidades: alimentação, hidratação, higiene, transporte, fabricação de produtos e geração de energia. Essas águas oceânicas. Ciclo da água, o ciclo hidrológico. Vocês aprenderam isso desde o ensino fundamental 1, ó, gente. O sol aquece a terra, fazendo evaporar, depois condensa, precipita, depois começa o processo tudo novamente. É um ciclo. Então, esse ciclo é responsável por transformar a água dos rios, lagos e oceanos em mares, na água disponível nas diversas formas citadas. Ao chegar à superfície terrestre, a água das chuvas pode passar por 3 processos: evaporação, infiltração ou escoamento superficial. No primeiro caso, parte da água que se precipita retorna à atmosfera, muitas vezes antes mesmo de alcançar a superfície terrestre. Já a infiltração dá origem às águas subterrâneas, aquelas que eu falei dos lençóis freáticos, que formam os lençóis freáticos localizados mais próximo da superfície. E os aquíferos mais profundos também são subterrâneos, agora fica mais profundo do que o lençol freático. O escoamento superficial é feito por meio dos rios. Bora lá. Rios e bacias hidrográficas. Os rios são cursos de água corrente que se deslocam naturalmente pela ação da gravidade de áreas altas para as áreas mais baixas. Eles nascem em planalto, ou seja, em serras, e geralmente terminam no mar. Já a bacia hidrográfica é formada por um rio principal e seus afluentes. É a área por onde a água das precipitações escoa até chegar a um rio principal. O limite geográfico que determina o escoamento das águas da chuva chama-se de divisor de água e é, na maioria das vezes, representado por um planalto. Vamos ver? Aqui, ó. Bacia hidrográfica, ó, o rio principal aqui, ó o nome aqui, rio principal. E aí nesse rio principal tem os afluentes, ó, certo? Então, tendo o rio principal e seus afluentes, forma o quê? A bacia hidrográfica, que é toda essa parte aqui, ó, que está pontilhada, certo? Aí tem aqui, o rio tem sua origem, que é a nascente, no planalto, principalmente nas serras. Depois tem interflúvios, que são regiões mais elevadas ou altas, servindo de divisores entre uma bacia e outra, e o mesmo que o divisor de água. Tem também os afluentes, ó a setinha aqui, ó, os afluentes, que é um rio menor que deságua no rio principal, aí vem deságua aqui, ó, o afluente. O leito do rio é um espaço ocupado pelas águas do rio. E aqui os rios desaguam no mar ou nos rios, ou em outros rios, que é chamado de foz. Ó, todos os afluentes, rio principal e deságua aqui. Ok? Aí eu coloquei para vocês também as 12 regiões hidrográficas brasileiras. Nessa parte verde aqui é a região hidrográfica do Amazonas, certo? Essa parte aqui. Depois o azul, Tocantins, Araguaia. Depois o amarelo tem Atlântico Ocidental, Parnaíba, o vermelho, Atlântico Oriental, essa parte aqui de laranja.
Depois São Francisco, que nasce aqui em Minas Gerais, na Serra da Canastra, no Planalto, Serra da Canastra, e vai aqui, percorre toda essa parte aqui. Tá vendo? Atlântico Leste, essa parte aqui do azul escuro. Atlântico Sudeste, essa parte aqui banhada aqui. O Espírito Santo, Rio de Janeiro, parte de Minas Gerais, São Paulo, tá vendo? Paraná, essa parte amarela. Paraguai. Paraguai aqui, ó, gente. Que pega aqui, banhando, é Mato Grosso do Sul e sul do Mato Grosso, tá vendo? Uruguai e Atlântico Sul. Essas são as 12 regiões hidrográficas brasileiras. Aí eu coloquei aqui o rio principal, novamente. Aqui tudo aqui é uma bacia hidrográfica, essa parte aqui, ó, certo? É a bacia, o rio principal, os afluentes, subafluentes e formando o quê? Toda uma rede hidrográfica. Classificação dos rios. Então, os rios podem ser classificados de acordo com as suas características. Rio perene, que é o rio que não seca, né? Aqui no Nordeste nós temos o rio perene, que é o Rio São Francisco, que nasce na Serra da Canastra, Minas Gerais, mas nós temos mais rios temporários, que só tem água no período da chuva, certo? Que a gente tem que saber as características de cada um. Então, o perene é um rio que não seca, independente da época do ano, né? Se tiver chuva ou não, ele não seca. Ele pode baixar o volume de água, a quantidade de água existente, mas não chega a secar. Mesmo que seu volume sofra redução significativa. Intermitente também são chamados de rios temporários. São os rios que secam durante o período da estiagem, certo? Intermitente e temporário é a mesma coisa. Mas volta a ter o leito preenchido quando chega o período chuvoso. Rio efêmero é o rio que se forma após a incidência de chuva, mas se desfaz em um curto espaço de tempo. Depois eu vou mostrar cada um desses. E o rio perenizado é o rio que é naturalmente intermitente, mas com a intervenção humana, no caso de construção de barragens e açudes, passa a ser total ou parcialmente perene. Vamos ver? Aqui, ó. Rio perene, provavelmente aqui é um rio na Amazônia, certo? Ele não seca. Aqui, né? Já é um rio temporário, que é intermitente. Aqui é o efêmero. E aqui é o, deixa eu ver aqui, gente, intermitente. Certo? Aqui, ó, o intermitente. Aqui é a barragem, certo? Quanto ao regime, o regime pode ser pluvial, nível, glacial e misto. Pluvial é o rio que é abastecido pela água da chuva, que promove a formação das cheias, que é elevado nível, e dos vazantes, baixo nível. O nível é o rio que é abastecido pela precipitação de neve, certo? A neve entra em degelo e aí fica nesse regime aqui. Glacial é o rio abastecido pelo derretimento das geleiras, aqui é neve, aqui já é geleiras, de elevada altitude, aquelas grandes montanhas que com o aquecimento global está acontecendo esse abastecimento aqui, ó, desse rio glacial, né, o derretimento. E o rio misto é o rio abastecido com águas provenientes de mais de uma fonte. Aí eu botei aqui, ó, de acordo com o regime dos rios. Pluvial, através da chuva, tá vendo? Aqui. Glacial ou nival, como é chamado, é esse aqui, que é o derretimento do gelo das montanhas. E misto quando utiliza de mais de uma forma de regime, certo? Quanto ao relevo,
de planalto e de planície. Então, de planalto são os rios com queda d'água, geralmente utilizados para gerar energia. Tem que ter a queda d'água para fazer a utilização dessa água de planalto e gerar energia. De planície são os rios que não possuem desníveis acentuados, né, um desnível muito grande, e são excelentes para navegação, porque é o que? Plano, ó. Então as grandes embarcações têm que navegar em planícies, a não ser que o lugar tenha eclusas, que eu vou mostrar a vocês na instante. Então aqui é um rio de planalto, ó a queda d'água aqui, ó, gente. Já pensou se tivesse um barquinho aqui? O que é que ia acontecer? Ia cair aqui, ó. Ia morrer muita gente se estivesse nesse barco, certo? Então, apresenta a queda d'água utilizada para geração de energias ou alguns esportes radicais. Já o rio de planície, ó, um barco aqui, um barco grande, não apresenta queda d'água e aqui é utilizado para pesca, lazer e navegação, ó. Então, não tem essa queda d'água aqui para poder o barco cair. Ele é navegado em rio de planície. Lagos. São grandes volumes de água represados no interior dos continentes. Eles podem ter origens variadas, como lagos vulcânicos, lagos tectônicos, lagos de geleiras, lagos artificiais, certo? Essa foto aqui é um lago no Equador, ó. Então, grandes lagos, eu botei essa informação aqui, os mais importantes, né? Depois vocês dão uma olhada, não tem no livro. Coloquei até um aqui, ó. Tá aqui na imagem aqui circulado, tá vendo? Aí coloquei lago de geleiras, quando as geleiras começam a degelar, ó, a derreter, e aí formando, abastecendo aqui toda essa extensão. E aqui eu coloquei uma imagem também de um lago artificial. O homem cava o buraco, coloca uma lona para revestir aqui e depois a água é represada aqui. Tá vendo? Aqui tem muita gente que usa para abastecimento da sua propriedade ou então até para criar peixes, né, para a sua alimentação. Aí aqui eu botei as maiores bacias hidrográficas do mundo, aqui na América do Norte, aqui na África, na América do Sul, na Europa, na África e no Oriente Médio, na Ásia. Então aqui, ó, os números que tem aqui no mapa, vocês vão saber quais são. Na América do Sul mesmo aqui tem o 6, ó. O 6 é o quê? A bacia hidrográfica da Amazonas. Tá vendo? A Amazônia aqui, ó. E o 7 do Paraná. São as maiores. Estão classificadas como uma das maiores do mundo. Tá vendo? Na América do Sul. E assim por diante. Aproveitamento econômico dos rios. A gente aproveita as águas do rio para quê? Pesca, navegação, né? Voltando aqui. Então, para pesca, é a atividade comum no mundo todo, praticada desde os primórdios da história da humanidade. Então, as pessoas vivem, muitas pessoas vivem da pesca, para sua alimentação e para vender também. Navegação, realizada em hidrovias, localizada principalmente em rios de planície. Atualmente, com a construção de eclusas, as navegações são realizadas também em rios de planalto. Atualmente. Sempre foi assim? Não. Atualmente, o homem construiu o quê? Eclusas para poder subir o nível da água e não ter aquela queda d'água no rio de planaltos. Vamos ver como é uma eclusa. Ó, a eclusa aqui. Percebam que tem uma embarcação e tem desníveis, está vendo o terreno? Aqui é um rio de planalto. Então, nessa casinha aqui, ó, eles levantam o nível da água, tá vendo a água onde está aqui? A embarcação está passando, ó. Levanta a água para nivelar para o barco passar. Porque se o barco vier aqui, pode ser que tenha um acidente. Então, foi construída atualmente essas eclusas para poder ter navegação, né, dos barcos em rio de planalto, certo? Geração de energia. Também as águas do rio são provenientes para gerar energia.
Então, com a construção de hidrelétricas, aproveita-se a energia gerada pela queda d'água de rios, principalmente de planalto. Com o desenvolvimento de tecnologias, hoje elas podem ser construídas inclusive em rios de planícies. Aí eu coloquei aqui, né, uma usina hidrelétrica. Aí aqui tem o reservatório, tá vendo? A água aqui, a barragem, a água fica represada aqui, aí passa pelo segundo setor aqui, que é o sistema de transposição, né? Aí depois daqui, as redes aqui, ó, aqui são as turbinas que fazem movimentar a água, aí passa por essa usina geradora e depois é transmitido a energia para nossas residências aqui, ó, através de quê? Através dessa usina hidrelétrica. É também utilizada essa água como para irrigação. Mais de 2/3 da água utilizada no mundo, cerca de 70%, destina-se à irrigação para o cultivo agrícola. Olha a importância. Entretanto, o uso inadequado desse recurso preocupa autoridades internacionais, devido ao desperdício. Então, o uso de irrigação que utiliza menos água vem sendo incentivado, certo? Aí eu coloquei aqui, ó, hoje já tem a irrigação por gotejador, tá vendo? Que não desperdiça tanta água, sabe? Aqui, ó, através do cano de alimentação, a saída, né, para ficar aqui assim como tá aqui, ó, eles vão fazendo esse gotejamento e irrigando suas plantações. A água do rio também serve como abastecimento de que cerca de 10% da água consumida no planeta destina-se ao uso doméstico. 10% a gente utiliza da água do planeta. E 20% as indústrias, certo? A água de uso domiciliar passa por tratamento, aqui no caso da gente é a Embasa, né? Que trata a água, que retira as impurezas e torna própria para o consumo humano. Então aqui eu coloquei o gráfico para vocês. Finalizando o nosso conteúdo, né? Então eu coloquei aqui o gráfico, vou afastar um pouquinho para vocês verem. Aqui essa parte vermelha toda do gráfico, né? Esse gráfico mostrando o consumo da água mundial. 70% dessa parte aqui, ó, é utilizada água para a agricultura. 22% as indústrias e 8% doméstico, certo? Então aqui está o consumo da água mineral. Por hoje é só, certo, gente? Mas depois a prova vai entrar pelo o programa do Zoom para poder a gente ter essa interação ao vivo, certo? Eu ver vocês e tirar todas as dúvidas de vocês. Beijo para todos.